Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente tem em mãos um material, olha, bem denso e fundamental. São trechos da Bíblia Sagrada Nova Almeida Atualizada, a NAA. Vamos focar nos livros de Gênesis até o comecinho de Reis. Isso aí. E a ideia aqui não é só, sabe, recontar as histórias que muita gente já conhece. A gente quer mergulhar nelas, buscando os grandes temas, as ideias centrais. E, claro, observar como essa tradução específica, a NAA, lida com textos tão antigos, né? Tão influentes. Vamos nessa jornada? Desde a criação até a divisão do reino de Israel. Exato. E é bom a gente lembrar o objetivo da NAA, né? Ela foi lançada em 2017 pela Sociedade Bíblica do Brasil, foi uma revisão da Almeida Revista e Atualizada e tinha uma pergunta principal guiando o trabalho todo, que era: será que o leitor vai conseguir entender o texto sem precisar pegar um dicionário? Interessante isso. Pois é. Isso levou a buscar mais clareza, mais fluidez no português de hoje, mas, ao mesmo tempo, mantendo a fidelidade aos textos originais e respeitando aquele estilo mais clássico da tradição de Almeida. Entendi. Essa busca por clareza, como é que isso aparece nesses primeiros livros? Se a gente pegar Gênesis, por exemplo, o livro das origens, o que mais chama atenção ali, além da própria história da criação? Olha, Gênesis lança as bases, né? A ideia de uma criação organizada por Deus e a humanidade com um papel especial ali, a imagem e semelhança dele, e com a responsabilidade de cuidar da terra. Mas logo em seguida, já em Gênesis 3, vem a tensão que vai, acompanhar toda a Bíblia. A tal da queda, né? Isso, a desobediência, a queda e as consequências disso. A alienação, o sofrimento, fica tudo mais complicado. E daí as histórias vão se desenrolando, figuras como Noé, o dilúvio. Mas talvez o grande ponto de virada seja o chamado de Abraão, lá em Gênesis 12, não é? Ah, sem dúvida. A história de Abraão traz um conceito central, a aliança. Não é só uma promessa solta, sabe? É um pacto mesmo, um relacionamento formal entre Deus e Abraão, e que depois se estenderia para os seus descendentes. Deus promete terra, uma descendência enorme e uma bênção que ia alcançar todas as nações. Isso vira o eixo da identidade de Israel. E essa aliança é testada, né? Vem logo à mente aquela história famosa do quase sacrifício de Isaac em Gênesis 22. Aná, com essa busca pela clareza, ela suaviza essa passagem, deixa menos chocante. A tensão emocional do texto original, ela continua lá. A NAA busca ser fiel ao que está escrito. O episódio de Isaac é forte em qualquer tradução e continua sendo um ponto-chave para discutir fé, obediência levada ao extremo, a natureza misteriosa de Deus, né? Com certeza. O foco do texto parece ser a fé do Abraão e a provisão de Deus no último segundo, mas a dureza da ordem divina tá lá, não tem como fugir disso. Entendi. E depois de Abraão, vem Isaac, Jacó. A história de Jacó é cheia de conflitos, né? Enganos, fugas, mas também tem aqueles encontros fortes com Deus, tipo a luta lá no Val de Jaboque, onde ele ganha o nome Israel. Sim, as histórias dos patriarcas são muito humanas, cheias de falhas. O Jacó engana o irmão, aí foge, depois é enganado pelo sogro, mas ele também é o cara que sonha com a escada para o céu, que luta com o divino. A mudança de nome para Israel, aquele que luta com Deus, é bem simbólica dessa relação complexa de luta, de persistência na fé. E Gênesis termina com a história de José, no Egito, né? Que já prepara tudo para o livro seguinte, o Êxodo. José, que foi vendido pelos irmãos, sobe ao poder e, no fim, salva a família toda da fome. Exato. A história de José é quase uma novela, né? Fascinante. Fala de providência divina, de perdão, de reconciliação. Mostra como Deus pode usar até as coisas ruins para cumprir seus planos maiores. Leva o povo de Israel para o Egito, onde eles crescem muito e, eventualmente, são escravizados, o que nos leva direto para o Êxodo. Êxodo. Esse é central. A libertação da escravidão no Egito, com Moisés liderando. As 10 pragas, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, são imagens muito poderosas. Mas além desse evento da libertação em si, o que mais é fundamental em Êxodo? A entrega da lei no Monte Sinai.
Sem dúvida. Depois da libertação física, vem a organização social e religiosa do povo através da lei. Começa com os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, e depois se expande no chamado Livro da Aliança, em Êxodo 21 a 23. A aliança agora não é só com uma família, é com a nação inteira. A lei define como esse povo liberto deve viver em relação a Deus e uns com os outros. E a Naya, ela ajuda a gente a entender melhor essas leis. Porque algumas parecem tão distantes da nossa realidade hoje, né? Tipo, leis sobre escravidão ou mesmo as de justiça social. A Nath se esforça para usar palavras mais claras, sim. Tenta substituir termos que hoje ninguém usa mais. Por exemplo, onde uma versão antiga talvez usasse resgatar, num contexto legal meio complicado, a Nath pode escolher pagar o resgate, ou uma expressão mais direta, dependendo do contexto. Nas leis de justiça social, a linguagem clara reforça aquela preocupação com os vulneráveis, órfãos, viúvas, estrangeiros. É um tema que aparece muito. Mas claro, a distância cultural continua existindo. O leitor ainda precisa fazer um esforço para se colocar naquele tempo, naquele lugar, entende? Sim, faz sentido. Êxodo também descreve com muitos detalhes a construção do tabernáculo. Qual a importância disso tudo? Às vezes parece que interrompe a história. Na verdade, é o ponto alto. Depois da lei, o tabernáculo representa como Deus ia morar ali, no meio do povo, a presença divina se tornando concreta, palpável. Todos aqueles detalhes, os materiais caros, a arca da aliança, o candelabro, tudo isso simboliza a santidade e a glória de Deus. A construção mostra o povo respondendo em obediência? Isso. Isso depois do desvio do bezerro de ouro, né? Exatamente. Depois daquele grande erro, mostra o povo obedecendo e Deus cumprindo a promessa de estar com eles. Entendi. E isso já puxa o gancho para Levítico, que muita gente acha um livro difícil, né? Cheio de regras sobre sacrifícios, pureza. Qual é a chave para entender Levítico hoje? A palavra-chave é santidade. Levítico basicamente responde à pergunta: como é que um povo pecador pode conviver com um Deus santo que mora ali no meio deles? Os sacrifícios não eram tipo um pagamento pelo pecado, num sentido comercial. Eram meios que Deus deu para restaurar o relacionamento que o pecado quebrava, para manter a comunhão. E as leis de pureza sobre comida, doenças, fluxos do corpo criavam distinções. Elas refletiam a separação, a ordem, que fazem parte da santidade de Deus. O dia da expiação, o Yom Kippur, que está descrito lá em Levítico 16, parece ser o ponto máximo desses rituais, né? Sim, era o grande dia, o dia em que a purificação da nação inteira acontecia. Isso permitia que a presença de Deus continuasse ali com eles por mais um ano. Aquele ritual dos 2 bodes, um era sacrificado e o outro era enviado para o deserto, levando simbolicamente os pecados embora, é uma imagem muito forte de expiação, de tirar a culpa. A Natã tenta ser clara ao traduzir termos como propiciação, expiação, que são bem densos teologicamente. Ela mantém essas palavras importantes, mas tenta garantir que a frase em volta seja compreensível. Legal. Depois de Levítico, vem Números, que volta a contar da jornada no deserto. E parece um livro marcado por muita reclamação, muita rebelião do povo. Números é um livro de contrastes, né? Por um lado, mostra a organização do povo, os censos, como as tribos acampavam, mas por outro, mostra essa dificuldade enorme do ser humano em confiar, em obedecer, mesmo depois de ver milagres de receber a provisão de Deus. O episódio dos 12 espias, lá em Números 13 e 14, é super trágico, define muita coisa. É quando a maioria não acredita que pode conquistar a terra, né? Exato. A descrença da maioria leva àquela condenação, vagar 40 anos no deserto. Só Josué e Caleb, que confiaram, é que entram na terra prometida daquela geração que saiu do Egito. Essa consequência de uma geração inteira morrer no deserto é muito dura. Mostra a seriedade com que a Bíblia trata a aliança, a obediência. Deus é apresentado como misericordioso, perdoador, como na intercessão de Moisés depois da rebelião dos espias. Mas ele também é justo. Mantém as consequências dos atos. É um padrão que se repete.
Pecado, julgamento, mas também a chance de arrependimento, de restauração. Aí chegamos em Deuteronômio, a segunda lei. Parece uma grande revisão de tudo antes de entrar na Terra Prometida, né? Qual é o foco principal ali? Deuteronômio são os discursos de despedida de Moisés. Ele meio que reinterpreta a lei para a nova geração, aquela que ia entrar em Canaã. E tem uma ênfase enorme no coração. Não basta obedecer por fora, sabe? É preciso amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. É o famoso Shema de Deuteronômio 6. Ah, sim. A NAE traduz o Shema como "O Senhor nosso Deus é o único Senhor", tentando deixar bem claro o monoteísmo radical que era exigido ali. E aquelas bênçãos e maldições de Deuteronômio 28 são famosas e bem intensas. São muito intensas, porque a escolha que Israel tinha pela frente era radical. Vida e bem se obedecessem e fossem fiéis à aliança, ou morte e mal se desobedecessem e fossem atrás de ídolos. Deuteronômio meio que monta o cenário teológico para a gente entender toda a história que vem depois, nos livros seguintes. A conquista da terra, os sucessos, os fracassos, o exílio. Tudo é explicado à luz da fidelidade ou infidelidade àquela aliança. Com a morte de Moisés no fim de Deuteronômio, Josué assume. E o livro de Josué conta a conquista de Canaã. É um livro que gera debate hoje em dia, né? Por causa da violência. Sim. A conquista militar de Canaã em Josué é um dos pontos mais difíceis para os leitores hoje. A narrativa apresenta isso como o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e também como um juízo divino sobre as práticas dos povos cananeus, que Deuteronômio já mencionava. Coisas como a queda de Jericó são descritas como atos milagrosos de Deus, não só como uma vitória militar. Tem a Raabe também, né? Exato. Raabe, a cananeia de Jericó que ajuda os espias, é um exemplo de fé que vai além da etnia, e ela é incorporada ao povo de Deus. Depois da conquista, da divisão da terra, a gente entra no período dos juízes. O contraste com Josué é enorme, não é? Totalmente. Juízes descrevem um ciclo bem sombrio. A frase que se repete é: Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí vinha a opressão por inimigos, o povo clamava, Deus levantava um juiz, um libertador temporário, como a Débora, o Gideão, o Sansão. Vinha um tempo de paz, mas quando o juiz morria, o ciclo recomeçava, muitas vezes pior. É onde aparece aquela frase famosa no final. Isso. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Mostra um declínio moral, social, muito profundo. O Gideão pedindo sinais, o Sansão com todas aquelas fraquezas. Os juízes são heróis bem imperfeitos, né? Exatamente. Eles não são modelos de virtude, não. São instrumentos que Deus usa apesar das falhas deles. O Gideão duvida, o Jefté faz aquele voto precipitado e trágico, o Sansão age por vingança, por paixão. A força deles vem de Deus, mas as histórias mostram a fragilidade humana e a necessidade de uma liderança mais estável, mais fiel. Isso meio que prepara o terreno para a monarquia que vem depois. E no meio desse caos todo surge a história de Ruth. Um livro pequeno, mas com um clima completamente diferente. Ah, Ruth é uma joia. Uma história de lealdade, hesed em hebraico, que é uma lealdade ligada à aliança, bondosa em tempos bem difíceis. Ruth, que era estrangeira, moabita, mostra uma fidelidade incrível à sogra dela, Noemi, e ao Deus de Israel. E o Boaz age como parente resgatador, com muita bondade, muita integridade. E tem a conexão com Davi no final, né? Sim. O livro termina revelando que Ruth e Boaz são bisavós do rei Davi, mostrando como esses atos de bondade e a inclusão de uma estrangeira foram super importantes no plano de Deus. Falando em Davi, chegamos aos livros de Samuel, que narram essa transição para a monarquia. Começa com Samuel, o último juiz e também profeta. Samuel é essa figura de transição. É ele quem unge os dois primeiros reis, Saul e depois Davi. O povo pede um rei como as outras nações, o que é visto como uma certa rejeição a Deus como rei direto deles. Saul começa bem, mas a desobediência dele. Primeiro, oferece um sacrifício que não podia.
Depois, poupa o rei inimigo e o melhor do gado quando era para destruir tudo. Isso leva Deus a rejeitá-lo como rei. E aí entra Davi, o pastorzinho que derrota Golias, o músico, o guerreiro, o tal homem segundo o coração de Deus, mas que também teve falhas bem graves. Davi talvez seja a figura mais complexa do Antigo Testamento. Ungido rei ainda jovem, perseguido pelo Saul, mostra muita fé, muita coragem. Como o rei, ele unifica Israel, faz de Jerusalém a capital e recebe aquela promessa de uma dinastia eterna, lá em 2 Samuel 7. Mas o pecado dele com Batseba e o assassinato do Urias, marido dela, marcam uma virada trágica. Trazendo consequências terríveis, né? Terríveis para a família dele, para o reino, como a rebelião do Absalão, o filho dele. A forma como o profeta Natã confronta Davi em 2 Samuel 12 é muito direta. A Anaele consegue passar essa força. Consegue, sim. A clareza da Anaele ajuda a gente a perceber o impacto daquela parábola do Natã e a resposta direta do Davi: pequei contra o Senhor. A tradição busca manter a força do diálogo original. A história de Davi é um estudo profundo sobre poder, pecado, arrependimento e as consequências duradouras das nossas ações, mesmo para alguém tão favorecido por Deus. E depois de Davi vem Salomão. O reinado dele começa com aquele pedido de sabedoria, a construção do templo. Parece o auge, né? O início do reinado de Salomão, que a gente lê em 1 Reis, é glorioso. Sabedoria, riqueza, paz, a construção daquele templo magnífico em Jerusalém, a oração de dedicação do templo em 1 Reis 8 é um ponto teológico altíssimo, mostra uma visão de Deus que é acessível não só para Israel, mas até para os estrangeiros. Mas esse auge não dura muito tempo, né? O próprio livro de 1 Reis já mostra o declínio logo depois. Infelizmente, sim. 1 Reis 11 conta como as muitas esposas estrangeiras de Salomão acabaram levando ele para a idolatria, já na velhice. Ele constrói altares para outros deuses, quebrando a aliança fundamental. A consequência que Deus anuncia é a divisão do reino depois da morte dele. O filho dele, Roboão, com aquela arrogância toda, acaba sendo o estopim para as 10 tribos do norte se separarem sob a liderança de Jeroboão. E o Jeroboão, para conseguir firmar o poder dele lá no Reino do Norte, que passou a se chamar Israel, ele institui uma adoração idólatra com bezerros de ouro. Exatamente. É um pecado que marca o início do Reino do Norte. Ele fica com medo de perder o povo para Jerusalém, então cria centros de adoração alternativos e idólatras em Betel e Dan. Basicamente repete o pecado do bezerro de ouro lá do Êxodo. Complicado. Muito. Isso sela um caminho de infidelidade que vai marcar quase toda a história do Reino do Norte, como a gente vai ver nos livros seguintes. O reino que começou com tanta promessa agora está dividido e, em grande parte, totalmente desviado do caminho. Uau! Que jornada, hein? Percorremos um longo caminho, desde Gênesis até a divisão do reino. Tantas histórias, leis, personagens, tudo isso visto pela ótica da Nova Almeida atualizada. Sim, e esse esforço da ANAC em buscar clareza ajuda a gente a navegar por essa paisagem textual que é tão vasta, tão complexa. Vimos temas centrais se desenrolando, a natureza da aliança entre Deus e a humanidade, a tensão entre a santidade de Deus e a nossa fragilidade humana, os ciclos de obediência, rebeldia, a busca por liderança, por justiça e as consequências históricas das escolhas, tanto individuais quanto coletivas. Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria a grande reflexão que fica dessa nossa exploração inicial da ANAC, de Gênesis a 1 Reis? Olha, talvez seja a persistência desses padrões. Essas narrativas antigas que a ANA tenta tornar mais acessíveis para a gente hoje, não são só sobre um povo lá longe no tempo. Elas levantam questões que nunca morrem, sabe? Sobre fé, poder, ética, comunidade, a busca por sentido, a relação com o transcendente. A questão que fica pulsando é como que essas histórias de criação, queda, aliança, falha, redenção, apresentadas com essa clareza que a Ana busca, como elas ainda conversam com a gente, como elas ressoam nas complexidades do nosso tempo. O que significa hoje lutar com Deus ou buscar a sabedoria que Salomão pediu. Fica essa reflexão, né?